Bora ver o que a mídia falou sobre a derrota do Atlético perante o Cruzeiro. Porém, antes disso, dá aquela curtida pro vídeo do CDD. Deixa essa curtida aí, galera. Vamos curtir aí, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD. Eu quero meta aí de 2.000 likes aí nesse vídeo, demorou? Vamos lá? Mas se tem alguém sorrindo, acho que é o cruzeirense, hein, Duda? Já vou te chamar também, porque olha, o Cruzeiro foi a 34 pontos com a vitória sobre o Atlético. O Atlético tinha uma chance enorme, assim, de afundar de vez o rival e não só não conseguiu, como perde, então, o Clássico no seu novo estádio, na Arena MRV. Isso sem contar Parece 2011, hein? a confusão toda aí por causa de logística, de bastidores e de tudo mais que eu tô vendo aqui nas redes sociais, mas quero que você conte pra gente, hein, Duda? Boa noite. É isso mesmo, Bruno. Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o fã de esportes. Um clássico muito quente. Muito quente, eu vou começar por partes. Primeiro falando do campo, o Cruzeiro sai vitorioso desse clássico. O primeiro aqui na Arena MRV e ainda contou com um gol contra do Gemerson no segundo tempo. Em um jogo que o Cruzeiro até foi muito bem dentro daquilo que a gente vinha acompanhando dos jogos, né, com o técnico Zé Ricardo. Hoje o Cruzeiro de fato foi bem. O contrário do Atlético, do técnico Luiz Felipe Scolari, que deixou e muito a desejar. O Felipão acabou elogiando bastante o Cruzeiro, né, na sua entrevista coletiva. O Zé Ricardo falou que o Cruzeiro fez uma das melhores partidas sob o seu comando e isso, de fato, ficou evidente na partida de hoje, né? O Cruzeiro com uma concentração além e o Atlético em uma rotação um pouco abaixo dentro de campo. E o Cruzeiro sai vitorioso aqui com esse gol contra do Gemerson no Clássico. Um jogo quente, mas também bastidores muito quentes. Antes, né, do Clássico aqui, da partida na Arena MRV, o diretor de comunicação do Atlético, André Lamonier, havia provocado o Cruzeiro, né? Disse que o Atlético não tinha mais um rival. Isso também pegou muito dentro do vestiário do Cruzeiro. Os cruzeirenses já vinham, né, em uma situação muito delicada na tabela de classificação, psicologicamente, né? Depois da derrota também para o Flamengo e vinham para este clássico também já com esse fator, né? Com esse fator motivador para o jogo de hoje. Chegando aqui na Arena MRV, muitos torcedores do Cruzeiro tiveram problemas no setor visitante. Isso porque o Atlético retirou portas de banheiros, retirou também papel higiênico dos banheiros, tanto do masculino quanto do feminino, né, no setor visitante. Isso incomodou bastante a torcida do Cruzeiro, também incomodou muito a diretoria do time celeste, que acabou inclusive de emitir uma nota falando que vai buscar sim os direitos, né, dos torcedores, enfim, do consumidor mesmo, por todo esse imbróglio que foi causado desde antes da partida aqui no aliás, aqui na Arena MRV. E também a diretoria do Cruzeiro reclamou muito porque no setor visitante o Atlético tirou as bebidas alcoólicas, né? Só estavam sendo vendidas águas, refrigerantes e cervejas sem álcool. Aqui em Minas Gerais é permitido, né, que se venda as bebidas até o primeiro tempo e no setor visitante isso não aconteceu, além de uma tela que foi instalada. Cara, não tinha banheiro, não tinha papel higiênico, não tinha sabonete, não tinha nem visão para a torcida ver o jogo. Mas problema, o Cruzeiro ganhou. É o que importa, acabou. Durante a semana e também um tapume que foi colocado e os torcedores do Cruzeiro reclamaram de falta de visibilidade, de ponto cego mesmo durante a partida, por isso o Cruzeiro também emitiu. Acho que nem o Cruzeiro reclama, não. Todo mundo reclama, até a atleticana reclama de ponto cego, velho. Uma nota insatisfeito com essa situação. Desculpa, mas tem que falar, né? Eu falei das entrevistas coletivas dos técnicos, antes delas acontecerem um novo problema, um novo tumulto. Isso porque o Cruzeiro foi o primeiro a falar, o técnico Zé Ricardo, e o Cruzeiro havia colocado uma bandeira do Cruzeiro em cima da bancada antes de iniciar a entrevista coletiva. O Atlético, por meio da sua comunicação, pediu para que o Cruzeiro retirasse essa bandeira, o que não foi feito. O Cruzeiro disse que ia manter a bandeira para começar a entrevista coletiva com o técnico Zé Ricardo, e o Atlético disse que enquanto não retirasse essa bandeira, a entrevista coletiva não poderia começar, eles não iam permitir que isso acontecesse. O Cruzeiro não cedeu, não abaixou a guarda, manteve a bandeira e aí o Atlético cortou o áudio da entrevista coletiva, da sala de entrevistas coletivas, e o Cruzeiro então manteve a entrevista do técnico Zé Ricardo e todos os repórteres foram até o Zé Ricardo, né, porque estavam sem microfones, enfim, sem o áudio da entrevista, se aproximaram. Os caras perdem e ainda choram, velho.
ali do Zé Ricardo para que a entrevista coletiva acontecesse. Depois, obviamente, eles reclamaram e muito. E aí segue todo esse tumulto também pós. O Atlético reclamou bastante de falta de respeito, o Cruzeiro também reclamou muito, né, dessa falta, talvez. O Atlético reclamar de falta de respeito é foda, viu? De hospitalidade por parte do Atlético e seguiu ainda assim. O áudio só foi religado quando o técnico Luiz Felipe Scolari chegou para dar entrevista coletiva. Então, provocações dos dois lados durante o jogo. Nós tivemos 42 mil pessoas aqui na Arena MRV para presenciar nesta primeira derrota do Atlético aqui na Arena MRV para o seu rival, mas fora de campo também muita insatisfação pelo lado do Cruzeiro, principalmente por este primeiro clássico e todas essas questões das duas partes. Bom, falando agora só de campo, os jogadores também reclamaram bastante. O Hulk deixou o gramado ali na descida para o túnel. Ele falou que foi vergonhoso, né, esse jogo, enfim, a derrota para o clássico. E nós vamos ouvir o Hulk aqui na nossa programação. Nós precisávamos dos 3 pontos, a gente precisava de uma vitória e vindo Ué, cadê o Hulk? um clássico com certeza dá uma energia, dá uma confiança muito maior para que a gente possa concluir nosso campeonato da melhor maneira possível e sair dessa situação incômoda que nós nos encontramos hoje. Tem que ser um clássico também, é um gostinho diferente. Com certeza, ainda mais sendo o primeiro clássico dentro aqui da casa do Atlético, tem um gostinho especial. Clássico é muito difícil de jogar, ainda mais aqui dentro da casa deles, mas o time se comportou bem o jogo todo, tivemos chance e graças a Deus matamos no final. É esse gostinho especial mesmo que a gente tá ouvindo aí. Ah, gostou demais ganhar clássico, é isso aí. Cara, a gente teve várias conversas essa semana, conversas internas, conversas entre nós jogadores e eu acho que hoje o grande diferencial foi manter sempre atento no jogo, né? Se for ver os outros jogos nossos, a gente tinha momentos muito bons e alguns momentos que se desconcentrava. E hoje foi um jogo que, independente do que aconteceu, teve momentos bons, momentos mais difíceis. A gente se controlou, tivemos ali com o controle do jogo, como você disse, e é isso, a gente tem que continuar, o caminho é longo ainda, mas 3 pontos importantes. Ele tinha adversário melhor para isso acontecer do que foi hoje. Questão de pressão, é normal, né? Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas todo mundo sabia da sua responsabilidade, daquilo que pode produzir. Eu sempre acreditei nesse grupo, sempre conversei ontem, a gente teve uma conversa muito franca, olho no olho, e a gente sabia que hoje a gente tinha condições de fazer um grande jogo e não foi diferente, e está todo mundo de parabéns. Vergonhoso. Tem a responsabilidade de todos os jogadores, a gente não pode vir de um grande jogo fora de casa, diante de uma das melhores equipes do Brasil, chegar em casa diante da nossa torcida, jogando com o nosso maior rival, contra o nosso maior rival, e a gente não jogar, não ir pro jogo. Vergonhoso. Um dos jogos mais difíceis que a gente fez a nível de jogar, a gente não tentou jogar, a gente viu o nosso adversário jogar, isso é vergonha, tem que ter vergonha na cara e assumir essa responsabilidade. Tá aí então os personagens dessa partida falando, e só para completar, viu, Bruno, a segunda derrota do Atlético seguida aqui na Arena MRV. Pois é, segunda seguida e primeira então no clássico. Obrigado, viu, Duda? Tem muitos pontos então pra gente falar da parte de campo e também extra-campo nos bastidores aí, mas foi importante tudo que a Duda trouxe pra gente. Vamos começar pelo campo, Donk? Vamos. Porque a vitória, então, do Cruzeiro era muito importante que o Cruzeiro conseguisse vencer, conseguiu, e a gente tá falando tanto de aspecto moral, aí tem um combo todo aí de pontuação e moral pro que o Cruzeirense está comemorando nesse momento. A gente vendo aí já a primeira grande chance do jogo, foi logo no comecinho também, um drible desconcertante do Bruno Rodrigues pra cima do Bruno Fux, e o William quase faz o gol. E é ele que participa ativamente do lance do gol, né? Ele que faz o cruzamento pro gol contra do Gemerson. Pra mim o jogo até foi muito equilibrado, mas considerando o momento dos dois times, Atlético jogando em casa, pra mim isso pesa muito a favor do Cruzeiro, pelo momento que vive na temporada, né? A queda de desempenho, não só nos resultados, que antes até vinha muitos jogos do Cruzeiro que os resultados não estavam vindo em meio à troca de técnico, né? Mas as atuações não eram tão ruins assim. Mas o cenário mudou muito. E pesou também, acho que a questão defensiva dos dois lados. Você está falando da segunda e da terceira melhor defesa do campeonato. O Atlético levou 21, o Cruzeiro 22. E mais uma vez muito estável lá atrás, né? Não sofreu tanto assim o Cruzeiro defensivamente. Acho que não foi uma atuação assim, de encher os olhos, mas acho que é muito elogiável por todo o contexto que envolve o Cruzeiro e o peso que isso tem. Tanto na tabela, no momento que o Cruzeiro
se via cada vez mais próximo da zona de rebaixamento e também pela questão simbólica, né? Você vai falar o primeiro clássico na nova casa do seu rival, você venceu. E da forma como foi, então acho que isso também tem um peso, né? Tudo aquilo que a gente falou do Santos, do 7-1, quanto pesa, pro Cruzeiro é a favor. Um gol contra ainda do Gemerson, né? Como a gente estava vendo ali, vai ver também mais aí na sequência. Ô, Djalminha, o Cruzeiro foi a 34, em 14º, não se salvou, mas assim, moralmente ele ganha pontos também importantes nessa questão, Djalma. Bruno, assim, por isso que o futebol ele é apaixonante, né? Porque você vê um Atlético Mineiro que ganha fora de casa contra o Palmeiras, vai jogar o clássico contra o seu maior rival dentro da sua casa nova, tudo conspirando a favor, e um Cruzeiro que vem de derrota para o Flamengo dentro da sua casa, jogando mal, o time em completo queda de rendimento, vem o clássico e um jogo muito equilibrado, mas acaba que o Cruzeiro consegue uma vitória, e esse é o tipo de vitória que pode ser a virada de chave para essa equipe do Cruzeiro, que realmente vinha em queda, fez um jogo hoje, jogo equilibrado, um jogo muito difícil, normal como um clássico, mas no final acabou sendo premiado aí com gol contra, e foi uma vitória importantíssima para o Cruzeiro nesse momento, que um resultado adverso poderia decretar até o rebaixamento do Cruzeiro pela maneira que vinha caindo de rendimento, cobrança do torcedor, teve protesto essa semana, mas acaba que um clássico já pode mudar tudo. Foi um jogo duro, mas que sem dúvida alguma essa vitória foi fundamental para o Cruzeiro, para ele mudar aí de panorama nessa reta final de Brasileiro, para tentar escapar do rebaixamento. Esse é o resultado que quebra aquele exercício que a gente estava falando lá, né, de perspectiva de pontos e vitórias nas rodadas, né? Você ia contar que o Cruzeiro ia vencer o Atlético? É um clássico, mas o Galo chegava com favoritismo, jogando dentro de casa, depois da vitória contra o Palmeiras. Né? Importante falar, o Cruzeiro deixou o Flamengo desconfortável em alguns momentos do último jogo, né? Principalmente quando conseguiu encaixar a pressão ali na saída de bola, botando velocidade. Esse é muito o estilo do Zé Ricardo. E hoje foi um time com uma postura mais aguerrida, mais concentrado. Acho que criou as melhores oportunidades, foi melhor no jogo, na minha visão, contra o Galo, conseguiu ganhar mais disputas de bola. Óbvio, você tem um gol contra, mas você teve bola no travessão, algumas jogadas de perigo ali com o Cruzeiro sempre botando essa velocidade. E o Flamengo naquele jogo no Mineirão mostrou um repertório que o Galo não conseguiu mostrar hoje. Esse Galo ainda tem dificuldade para trabalhar quando tem a posse de bola, né? Falta esse repertório de criação. E acho que hoje um mérito muito grande do Cruzeiro foi meio que anular a dupla de ataque do Galo. Em poucas oportunidades a gente viu o Paulinho e o Hulk, teve uma grande jogada do Hulk ali no primeiro tempo, que ele quase faz um golaço na cavada, mas eles foram meio que isolados. Sim. O Cruzeiro conseguiu mostrar organização na parte defensiva e acho que uma postura mais concentrada, por isso consegue uma vitória muito importante, né? Era um time em queda, um time que nas últimas 4 partidas não tinha feito nenhum gol, hoje o gol foi contra. É verdade. Mas vai a 34 pontos. Dá uma respirada. E aí entra um fator muito importante para quem está brigando lá embaixo, que é a parte mental. Dá uma moral muito grande, né, para a sequência do trabalho do Zé. E a sequência vai ser contra um time que também tem 34 pontos, o Bahia. E aí em casa, onde o Cruzeiro também vai mal, né, desde sempre aí no campeonato. Então olha que partida importante para o Cruzeiro, ou para o campeonato, né, o Cruzeiro e Bahia na próxima rodada. Bom, a Duda falou muito das provocações e dos outros problemas todos. A gente vai ter uma imagem aí de uma provocação. O Machado, jogador do Cruzeiro, depois do jogo ali, como se estivesse jogando milho, é isso, o Donk? Pra galinha, né? Tá provocando ali a torcida do Cruzeiro depois do jogo. E eu vou falar uma coisa, diante de tudo que a Duda contou pra gente, mais de boa. Isso aí é coisa até curiosa, engraçada, e que depois em outro dia o Atlético ou o Cruzeiro vai responder aí de outro, o Atlético, né, no caso, vai responder de outro jeito. Porque primeiro, aquela questão aí de uma infantilidade, aquela questão da bandeira, né? Do Zé Ricardo, o Cruzeiro ter colocado a bandeira ali, claro, para dar entrevista coletiva, colocaram uma bandeira do clube ali. Cortaram o áudio.
É de respeito até com os profissionais de imprensa que estão lá trabalhando para fazer a cobertura de um clássico, de uma vitória do Cruzeiro. A gente viu os profissionais amontoados ali. Aí já, assim, o Galo é um clube gigante, mas a atitude foi uma atitude pequena e até desumana. O que fizeram com os banheiros, sem porta. Gigante não, hein? Mas pequena, concordo. Essa é uma atitude baixa. Baixa e desumana. Banheiro sem papel higiênico, sem porta. Assim, isso não condiz com a grandeza do Galo. Eu acho que uma atitude pequena e desnecessária. Uma coisa é a rivalidade, né? Que tem que ficar dentro do campo, a provocação faz parte. Também não vejo nada demais ali na provocação do Machado, né? Mas esse tipo de atitude que vem de uma maneira institucional da direção do Galo, eu lamento. Eu acho que é uma atitude que não dá para existir em um ambiente esportivo. Eu não sei se eu vi uma atitude tão baixa quanto essa recentemente aqui no futebol brasileiro. Porque, como você falou, é uma questão... Bom, essa daí é um desrespeito com todo mundo. A questão do banheiro é uma questão de saúde, gente. Você não colocar o papel higiênico de propósito para a torcida do Cruzeiro, você tirar as portas ali, né, também é uma questão constrangedora. Parece não existe. Parece coisa de criança fazendo birrinha e não de um dos maiores clubes do Brasil. Você desrespeitou o torcedor que foi visitar e foi acompanhar o jogo e desrespeitou os profissionais de imprensa que não tiveram a melhor condição de proporcionar entrevista coletiva e até para os próprios torcedores, não só para a gente, para poder noticiar o que estava sendo falado, mas do torcedor saber do que o técnico falou depois da partida por conta de, assim, birrinha, sabe? E o argumento, e no caso do banheiro, o argumento do Atlético é que ele foi orientado para evitar depredação. Mas sem papel higiênico? Então, se for assim, todos os jogos a torcida visitante, em todos os clássicos, ela não vai poder ter porta no banheiro, é isso? Exato. Porque existem questões ali, né, até na parte do visitante, que são até orientações da polícia, e é um estádio novo que está passando, claro, por ajustes. Então, a questão de você ter a separação da torcida, de ter a tela, isso tudo tem que ser ajustado e, acima de tudo, tem que ser seguro para as duas torcidas. Né? Agora, eu vou repetir, a questão do papel higiênico é uma questão de saúde. Sim, exato. Isso não pode existir. Isso é um absurdo. E não existe argumento para você, de propósito, não colocar ou para você orientar um clube a não colocar papel higiênico para o torcedor e para a torcedora. Por isso que eu utilizei a palavra que esse tipo de atitude é uma atitude desumana. Isso. Você não proporcionar papel higiênico é algo, assim, é inacreditável, né? Em quase 2024 a gente está discutindo isso aqui. Mas, de fato, aconteceu. Vai ter como evitar a depredação? Você não tem como controlar isso, infelizmente. Que a violência está na sociedade. Sim. Tem muita gente que vai lá para, de fato, depredar, para brigar. Aconteceu recentemente no Newton Santos, Botafogo e Flamengo. Mas como é que resolve? Manda a conta. Manda a conta, exato. Manda a conta. Você não tem como controlar isso, manda a conta pro Cruzeiro, se isso for acontecer. Tô utilizando o Cruzeiro porque é o jogo em questão. Mas eu acho que, assim, foi uma atitude pouco profissional e uma atitude pequena da direção do Galo que não condiz com a grandeza do clube. Exato. Eu assim, lamento muito por tudo que a gente viu, de respeito com os profissionais ali, depois de uma vitória do Cruzeiro, né, cortando o áudio. Acho que isso é completamente desnecessário, ainda mais em um ambiente que a gente tem que ter, por parte das direções no futebol brasileiro, mais profissionalismo, porque isso acaba até inflamando mais questão de violência, né? Isso inflama muito ali todo o contexto, né? Dona, a gente teve recente... Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se você pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% do que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer.
Enfim, tudo que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de maneira simples e passo a passo, por só R$29 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado que eu vou te ajudar.